Dando alguns exemplos para vocês, infelizmente, do Brasil, a gente não tem muita estatística a respeito disso. O país que mais tem estatística, na verdade, segura, etc., são os americanos, que gostam bastante delas, principalmente porque as seguradoras lá fazem bastante essas estatísticas. Então, alguns exemplos são relativamente recentes, não consegui achar números mais recentes, mas em 2001, os Estados Unidos tiveram 10,9 bilhões de gastos com úlceras de pés diabéticos e amputações. Tá certo? Só para lembrar, em termos de Brasil, alguns números. A população diabética no Brasil, mais ou menos 10 milhões, e globalmente, no mundo, em 96, nós tínhamos 120 milhões de pacientes diabéticos. E existem algumas previsões para que em 2030 nós tenhamos 366 milhões de pacientes diabéticos. Isso falando só de uma pontinha do iceberg, daquelas etiologias que eu coloquei, que são os diabéticos. Tá certo? Por exemplo, em 97, ou seja, mais de 10 anos atrás, nos Estados Unidos, o total de custo relativo a diabético, incluindo esses custos com as feridas do diabético, mas também com outras complicações de diabéticos, que às vezes precisam de transplante renal, que às vezes precisam de... tem doenças cardíacas graves, enfim, todo o sistema cardiovascular dele é comprometido. Foram 44 bilhões de dólares de despesa em 97 com diabéticos nos Estados Unidos, o que representou 5,8% do total de gastos com saúde naquele ano, ou seja, só para mostrar o quanto isso é importante. Tá certo? Tem também um outro exemplo da Inglaterra, que teve um estudo bem estruturado, comparando 3 curativos, muito interessante, feito por eles, que mostrou uma diferença de 50% até 500% na custo-efetividade de um curativo para o outro. Então, tinha um curativo X, que eles descobriram que, obviamente, era o melhor, que mais ou menos todo o tratamento da ferida até ela fechar tinha um gasto de 422 libras esterlinas. O outro curativo, um tratamento custava mais ou menos, isso falando só do material gasto, fora o material humano, 643 libras esterlinas. E um outro curativo, que eles gastaram 2.548 libras esterlinas. Então, por isso que eu estava enfatizando tanto o quanto a gente vai selecionar um curativo, porque não adianta também só tratar o doente e falar, não, todos resolvem, mas a gente tem que usar o melhor custo-benefício, claro, porque senão não fecha a conta depois. Tá certo? Então, quais são as propostas hoje em dia que já existem também em alguns outros lugares do mundo? Como vocês viram, como é um assunto muito complexo e muito diverso, a gente cria centros de feridas, como aqui vão ter a clínica, que vai ser um centro de ferida. Com isso, a gente vai conseguir otimizar o tratamento, porque a gente vai ter um médico especializado, no caso, por exemplo, um cirurgião plástico, uma enfermeira especializada, que é uma estomoterapeuta, e com isso a gente consegue nortear o tratamento, a gente consegue tratar a ferida adequadamente, categorizando que tipo que é, decidindo que tipo de curativo que a gente vai usar, com isso diminuindo, abreviando o tempo para a gente fechar essa ferida e recolocando o paciente de novo, que seja para as atividades habituais dele, se ele já for aposentado, ou que seja trabalhando e produzindo para a sociedade, caso seja um paciente que ainda está nessa fase. Através do quê? De equipes multidisciplinares, que foi aquilo que eu coloquei, é um paciente que exige realmente bastante, que ele vai precisar de uma fisioterapeuta para se reabilitar, num caso, por exemplo, mais grave, que ele vai precisar, por exemplo, de um cirurgião plástico para indicar o curativo, e talvez até, em casos mais graves, para ser operado, tá certo? Que ele vai precisar, às vezes, de um cirurgião vascular para fazer, por exemplo, um enxerto venoso, se for o caso, um enxerto arterial. E outra coisa que a gente vai trabalhar, e a gente também vai conscientizar os nossos pacientes, é, por exemplo, para evitar recidiva. Dá um exemplo fácil. Uma úlcera por estase venosa tem um índice de recidiva dentro de um ano de até 75%, ou seja, tem aquele buraco na perna, que você vai lá, você trata, você fecha aquilo e tem um índice de recidiva de 75%. Então, trabalhar com a prevenção. Qual é uma das prevenções? Usar a meia elástica. Hoje em dia não é só aquela meia elástica que existe, a Kendall, etc. Você pode usar um sistema novo, só para falar o nome comercial, Dynaflex. É um sistema por camadas que você coloca, que aquilo exerce uma compressão, por dentro tem um curativo, e aquilo você evita ter novas recidivas do paciente. Outro exemplo, por exemplo, os diabéticos, dá para eles calçados especializados, todo o cuidado que eles têm que ter de todo dia, por exemplo, olhar se no pé deles não tem uma pedrinha, tal, porque eles não vão sentir que tem uma pedrinha, aquela pedrinha que qualquer pessoa normal sentiria que tem no sapato, a famosa pedra no sapato vai lá e tira, o paciente diabético não vai sentir aquilo,
vai formar um buraco cada vez maior. Ou seja, a prevenção das recidivas, ou seja, com maneira simples, que por meio de nós médicos e das enfermeiras estomaterapeutas, a gente vai orientar os pacientes, eles vão provavelmente ter menos feridas do que teriam com coisas simples e racionalizar o uso dos recursos, que é aquilo que tinha colocado, de usar os curativos adequadamente, não desperdiçarmos, como aquele estudo inglês mostrou, tá certo? E com isso conseguir alguma coisa mais efetiva, mais adequada, tá ok? É isso que eu tinha para falar para vocês, espero não ter me demorado tanto. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar para o e-mail do Dr. Paulo Tourinho, ou pode me perguntar depois aqui com detalhes. Graças a todos. Só para terminar, agradecer a presença de todos, parabenizar o Dr. Flávio pela brilhante palestra, convidá-los a uma última reflexão. A Holanda demorou 5 gerações para chegar a dobrar o número de idosos acima de 60 anos. O Brasil, uma palestra que nós assistimos na Expo Management, mostra que o Brasil, em 16 anos, vai dobrar o número de idosos acima de 60 anos. Segunda coisa importante, que eu ouvi de um cirurgião plástico, que não cabe agora citar o nome, embora ele tenha falado uma coisa muito bonita e mereceria um elogio, mas eu não vou citar o nome, mas numa palestra, num simpósio que eu fui, no Seminário de Feridas Complexas do Hospital Sírio-Libanês, um dos palestrantes, ao final, chamou a todos a uma reflexão, dizendo o seguinte: enquanto nós não acabarmos com a nossa soberba, enquanto nós não nos juntarmos para efetivamente criar um tratamento multidisciplinar, enquanto nós não entendermos que o cirurgião plástico é tão importante quanto o fisioterapeuta, a enfermeira, a psicóloga, o psiquiatra, seja quem for, enquanto nós não imaginarmos isso, nós continuaremos tendo núcleos de excelência, pensando o assunto, mas um pouco de forma isolada, e não é isso que nós queremos. Nós queremos aqui justamente isso, chamada à reflexão. Eu queria agradecer a todos. Sei que cada um tem seus compromissos, muitos vieram de longe de outras cidades de São Paulo, Campinas, vieram direto agora. Então, eu agradeço a todos. Muito obrigado pela confiança inicial depositada em nós, Joaquim. E que nós, então, estejamos aqui. Convido a todos a terminarem aquilo que talvez alguns não tenham nem começado, o café da manhã, alguma coisinha, e convidar também para que aqueles que desejem, por favor, as portas estão abertas no 10º andar, salas 1013, 1014, 1015, a entrada principalmente é pela 1014, para conhecer as instalações de uma clínica que está muito bonitinha, está toda limpinha, faltam algumas coisinhas ainda a serem colocadas no sentido de um provimento de algum detalhe que falta, que a gente sempre pensa que está tudo certinho, descobre depois, como o doutor Gabriel falou, por mais que pensemos que está tudo correto, que todos os arquitetos fizeram tudo e todos os obreiros deixaram tudo pronto, nós começamos a descobrir, com o olho do dono, como diz o outro, o olho do dono é que engorda o gado, descobrimos que sempre falta alguma coisinha. Mas o que está lá é produto de muitos de vocês, o pessoal da Guasco que está aqui, que deu todo esse suporte, Cláudia como consultora também de enfermagem, nossos agora colaboradores diretos, os médicos, a enfermeira Fernanda Marchiori como nossa enfermeira diária. Então, agradeço a todos. Muito obrigado pela honra.